Bem-vindas, bem-vindos ao portal Amor em Palavras. Mais uma vez nossa live de quarta-feira, trazendo reflexões, práticas, sorrisos, alegrias. E aí vou eu cumprindo aqui meu propósito de ser um farol a partir do momento em que a espiritualidade me convoca para trazer um pouco da minha história, da minha experiência, da minha caminhada até chegar aqui. E hoje a gente tem um tema bem à minha cara, eu diria. Práticas de autocura e de conexão espiritual. Por que eu digo que é bem à minha cara? Porque dos elementos, das características que eu coloco a meu respeito, né, que eu enxergo em mim, é exatamente a praticidade. Eu não gosto de ficar, embora eu seja uma acadêmica, sou professora universitária, mas eu sou uma professora que busca sempre o conhecimento na relação com o viver, não para ficar só conhecimento pelo conhecimento. Boa noite, lindeza, Dona Iune, muito bem-vinda. Mais um ser de luz aqui da nossa egrégora Amor em Palavras, bem-vinda. E aí, eu sou essa figura que, para os conhecimentos, eu sempre procuro, assim, como eles vão participar da minha vida. Não vou dizer assim, para que ele serve, porque fica parecendo aquela ideia utilitarista das coisas, mas não é isso. É muito do como todo e qualquer conhecimento eu trago para o meu viver, no sentido de como eu posso ser melhor. E aí, eu sou essa figura que está sempre convertendo os conhecimentos na medida do possível na prática. Então, falar de práticas de autocura e de conexão espiritual sou eu. E para falar disso, antes de chegar aqui até vocês, sempre faço, né, o chamado ancoramento das forças, que é chamar a egrégora de luz, os mentores, aqueles que regem este trabalho. E aí eu me coloco já nessa conexão para ser inspirada sobre o que é que eu vou dizer. Desde que me deram a tarefa de que não era mais para eu preparar as lives, porque eu estudava, selecionava textos, montava tópicos, me preparava toda. Eles disseram, vamos fazer de um novo modo. Então, abandona essa velha prática, olha a prática aí, e vamos construir uma nova prática. E qual é essa nova prática? De que eu apenas me pusesse em conexão e deixasse as coisas fluírem. E antes de chegar aqui, fazendo o ancoramento, as orações, sintonizando com a turma que trabalha comigo, o que eu senti no coração foi de trazer um pouco da minha história, da minha trajetória e das minhas práticas mesmo, de como é que eu faço os meus processos, como é que eles se construíram. Mas aí, antes de falar dos processos e das práticas, do que acontece, ô Marina, tava com saudade, que bom tê-la aqui de novo, vão se achegando. Olha, quem for chegando, às vezes eu não cumprimento, porque eu perco a linha de raciocínio e fico meio perdida, tá? Mas todo mundo que chegar já se sinta assim bem acolhido, bem amado, bem querido, e a minha gratidão pela escuta de vocês, tá? Então, se acheguem. E aí, então, eu gostaria de partilhar com vocês como é que eu chego até aqui. Por que hoje eu me proponho a estar nesse desafio de, ao vivo, não ter preparado um conteúdo que isso para mim, em outros tempos, seria assim, a coisa mais aterrorizante. Eu ir para uma fala sem ter preparado essa fala, né? E me colocar em estado de entrega e dizer, confio. Se a espiritualidade diz, só se permita e confie, eu confio. Mas aí eu quero que vocês entendam como é que eu cheguei aqui, qual é a minha trajetória um pouquinho e como é que eu construo as minhas práticas de autocura e de conexão. Então é isso que vai acontecer. Falando, né, da minha trajetória, voltando lá um pouquinho, eu estive vinculada a uma religião cristã até os 19 anos. Naquele período, foi um período que eu estava já na universidade, estava questionando uma série de coisas, comecei a
ter a oportunidade de entender melhor processos históricos que aconteceram com a humanidade. E aí eu expandi minha consciência para dizer, pera, não consigo mais seguir uma religião sem ter a clareza dessas questões todas que vêm acontecendo. E a partir dali eu comecei a questionar algumas coisas e entendi que se eu não conseguia ser inteira na participação ali naquela religião, então era melhor eu sair, foi o que eu fiz. A partir dali fiquei vagando, digamos assim, sem seguir rumo nenhum, sem ver nada, só duvidando. Eu estava na fase da rebeldia de duvidar de tudo que vinha. Depois de alguns anos, acho que uns 3 anos mais ou menos, eu fui convidada a participar de um grupo de evolução pessoal. Tinha uma pessoa que fazia palestras, era um grande estudioso de vários sistemas filosóficos, vamos dizer assim, e ele partilhava o que ele acreditava também sobre essa relação de... Ele nem usava a palavra espiritualidade, do que eu me lembro ele nunca usou, mas ele falava de alguma forma do sagrado. Não com essas palavras, mas ele trazia a compreensão dele do que era o sagrado e trazendo filosofias orientais. Então eu comecei a entender que eu falei, epa, não só tem esse caminho que eu conhecia, tem tantos outros. E lembro de algumas vezes ele falar de estudos que ele tinha feito que tinham, na época, isso tem, sei lá, uns 25 anos, mais até, uns 27 anos. Na época tinham catalogado em torno de mais de 30 mil religiões, uns 30.500 religiões mais ou menos assim. Algumas tinham vínculos entre si, mas existia um leque de possibilidades pensando todo o globo terrestre. E aí eu fiquei até estarrecida, eu falei, gente, por onde eu andei todo esse tempo, que eu só enxerguei um caminho e não via outras possibilidades. Então, enfim, e comecei a participar desse grupo me ajudou muito. A gente fazia meditações, a gente fazia trabalhos práticos, que é o que eu pretendo falar com vocês aqui, e era um processo sempre de autoconhecimento e dessa cura mesmo interna, pelo próprio caminhar de cada um. Não era uma seita, não era assim, ó, faça isso ou faça aquilo. A gente tinha aquelas práticas e uma série de coisas do nosso interior, do nosso subconsciente vinham à tona e ali a gente se defrontava com as nossas sombras e curava ou não. E eu fui então começando a entender que todo esse processo existia. Isso eu levei mais ou menos uns 10 anos participando desse grupo, aprendi muito, expandi assim minha consciência bastante. Sobretudo no campo da física quântica, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu falei, existe isso, é? E uma série de coisas, enfim. Lá para os meus 30 e poucos anos, mas assim, participei desse grupo, fiz uma série de processos de limpeza, de autodescoberta, de autoconhecimento mesmo, mas ainda carregando muitas dores, muitas sombras, ainda com muitas crenças limitantes, sabe aquela visãozinha bem fechada, mas o processo continuou, beleza. Lá para os 35 anos mais ou menos, eu cansei do processo que eu estava vivenciando, da configuração da minha vida. Eu estava num relacionamento que não me fazia feliz, não era um relacionamento, melhor dizendo, eu não estava feliz e o relacionamento também não me fazia feliz. O processo era sempre meu, tá? Nunca quero botar para fora, assim, culpar, trazer responsáveis outros, não. O processo era todo interno. Porque eu estava na minha autodescoberta mesmo e uma série de coisas não estavam no lugarzinho certo na minha vida. Parecia que estavam coisas fora do lugar. Eu falei, tá fora do lugar, tchau. Então, foi um período que eu dei uma revirada assim na vida e falei, ó, cansei de tudo isso. E, inclusive, foi um período que eu falei, olha, vou dar um tempo até desses estudos, desse negócio de espiritualidade, não quero saber nada disso, não. Vou só viver. E foi muito importante eu ter feito isso, porque isso fez parte desse meu processo hoje espiritual, só que na época eu nem fazia ideia. Eu só fui curtir coisas que eu não tinha curtido na minha fase mais nova, fui fazer coisas, só fui. E fiquei uns 2, 3 anos assim, só
na curtição e sem história de meditação, de oração, de pensar em espiritualidade. Não tinha nada disso. Até que depois que eu vivenciei uma série de coisas, eu lembro de ter dito isso. Eu falei, tá bom, já entendi como é que é esse negócio, eu não quero isso mais não. Eu vou voltar a cuidar da minha espiritualidade. Foi desse jeito, exatamente desse jeito. No meio de um nada, assim, eu olhando pro teto, eu lembro que eu tava deitada, era de dia. Eu tava deitada, refletindo, sei lá, um bocado de coisa. Aí eu falei, tá bom essa vida assim. Tava gostosa, não houve problema com a minha vida banda voou, vamos dizer assim. Ela tava maravilhosa. Já tinha entendido o processo, tinha uma turma de... Foi um período que eu fui fazer dança, tinha um grupo de amigos, eu sempre saía e tal, nunca fui de beber, mas dançava muito, me divertia muito, sorria muito. Isso foi quando eu redescobri o riso que estava adormecido. Então foi essa fase lindíssima, mas assim, desconectada. Ou pelo menos aparentemente desconectada. Quando aí chegou esse período que eu olhei para esse teto, lembro de ter dito, falei, tá bom, cansei desse negócio, eu vou voltar a cuidar da minha espiritualidade. Aí fiquei assim, por onde eu começo? O que é que eu faço? E uma amiga que hoje também tá nessa trilha espiritual e na época estava no grupo da dança, eu conversando com ela falou assim, menina, tem uma pessoa que faz meditações guiadas, por que você não vai lá? Falei, tá, vou. E fui nessa meditação e no primeiro dia, eu nunca tinha participado naquele formato de meditação, né? E aí lá já no primeiro dia ali, uma série de coisas, ela ia conduzindo, visualiza tal cor, eu visualizava. Visualiza seu anjo, não sei o que lá, eu nunca tinha pensado em anjo, nem sabia se eu acreditava ou não acreditava em anjo. Laura, você lembra dessa? Foi você mesmo, eu nem tinha visto que você tinha chegado aí. Você foi essa figura que apontou um caminho possível para eu me reencontrar. E aí participei dessa meditação e uma série de coisas aconteceram. Eu falei, uau, existe isso tudo? E eu lembro de ela falar de anjo, de falar não sei o que lá. Eu nunca nem tinha pensado se eu acreditava, se eu não acreditava em anjo. E apareceram. Como é que é esse aparecer? Apareceu no que a gente chama de tela mental. Eu estava de olho fechado, eu estava deitada num tatame, era uma sala de yoga, então tinha os tatamezinhos, a gente estava ali deitado, ela conduzindo e eu ali na minha visualização. E aí ela pediu para ver a cor verde, eu vi, tinha um cristal no meio da sala, ela falou, visualiza uma cor verde saindo desse cristal. Para mim foi tudo exagerado naquele dia, porque eu não vi só uma chamazinha, eu vi assim, um verdão tomando a sala toda e era muito verde. Eu mesma fiquei assim, uau, é isso tudo. E aí depois ela falou assim, visualiza seu anjo da guarda, não sei o que lá. Eu vi duas figuras vindo na minha direção, eu me via em pé e duas figuras vindo na minha direção e falaram os nomes. Um falou o nome Rafael, o outro falou Miguel. Eu lá sabia quem era Miguel, quem era Rafael. No dia seguinte fui eu pesquisar. Aí fiquei, meu Deus, é um arcanjo. E foi todo um processo, né? E eu ali falei, não acredito, deve ser viagem da minha cabeça. Enfim, continuei participando dessas meditações guiadas, era uma vez por semana. Aí surgiu um curso de uma amiga, hoje muito amiga. Na época não conhecia, lá vou eu fazer esse curso sobre ecologia humana. Aí fui perguntar a ela, o que é esse negócio de projeto Terra, que eu ouço falar? O que é isso? O que eu tenho a ver com essa história? E aí, enfim, comecei a buscar de fato, a investigar não só externamente, mas me investigar. Quem sou eu nisso tudo? O que é isso que está acontecendo? Que processo é esse? Como é que isso tem a ver comigo? Como é que eu tenho a ver com isso tudo? Aí então comecei a entender o que era o viver na Terra, o estar aqui, qual era o papel da Terra, o propósito, o que era o universo, como é que o universo foi formado de fato, quem éramos nós, de onde é que a gente vinha. Claro que no começo, hoje eu falo para vocês que nós somos seres divinos, que nós somos centelhas divinas, que nós somos
uma partezinha de Deus, um fractal de Deus, um pedacinho, um fiozinho que veio viver experiências. Mas lá atrás, eu lia e ouvia sobre isso e eu só duvidava. Como é que eu, essa figura aqui, vai ser Deus ou ter conexão com Deus? E uma série de coisas assim. Não faz sentido um negócio desse. Nesse curso ainda, gente, isso foi em 2014, então tem 10 anos. Nesse curso que eu fiz, a pessoa com uma mediunidade extremamente aberta, com uma conexão assim extremamente forte, e todo mundo passou por um processo de limpeza, de cura, e eu lembro que ela fez uma cirurgia espiritual em mim, que é no campo energético, no campo etérico, nos nossos corpos sutis, não no corpo físico. Eu estava de olho fechado, mas lembro do que eu sentia no abdômen. Teve um futuqueiro no meu abdômen, eu não sabia o que era. Quando ela perguntou, e aí, você sentiu alguma coisa? Eu falei, senti um negócio aqui assim, 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 assim. Aí ela falou, exatamente, foi esse ponto que foi trabalhado. Você estava com o chakra do plexo solar danificado, precisou ser trocado e não sei o que. Eu, existe isso é possível? E duvidando, assim, eu falei, não faz sentido. E ela falou, olha, veio um ser muito importante e tal, e não disse quem era esse ser. Eu falei, essa mulher deve estar viajando. E fui seguindo. Enfim. Aí vai lendo, que faz curso ali, começa a devorar palestras. Achei uma figura chamada Hélio Couto, que inclusive eu recomendo a vocês. Ele tem assim, o caminho das palestras. Ele tinha os vídeos aqui no YouTube. Os oficiais, todos eles, ele retirou porque o povo ficava pegando trechos dos vídeos e botando, fazendo significar coisas que ele não tinha dito. Então ele carregou os vídeos dele para uma plataforma específica. Se vocês procurarem, vocês vão ver lá. Ele tem cursos gratuitos e cursos pagos, então já recomendo. Tem o Caminho das Palestras, que é 100% gratuito e são incríveis. E foi por ali então que eu comecei a entender mais um pouquinho e fui agregando. Depois o Semente das Estrelas chegou na minha vida e aí foi quando eu assim, achei meu lugar. Foi uma sensação mais ou menos essa de, é aqui. Quando eu fui entendendo o que era o Sementes das Estrelas, o trabalho de, na época, Gabriel Raio Lunar, hoje Neva, e fui ali sempre acompanhando, ainda hoje acompanho. Eu comecei em 2017, eu acho, 16 para 17, acompanhar os Sementes e continuo. E aí vão agregando coisas. Nesse processo, muitas leituras, muito estudo, muita palestra, hoje em dia lives, que na época não tinha bem esse nome e tal, e fui reunindo e sempre me observando, sempre me trabalhando, sempre buscando me entender, me compreender. Então, quando eu ouvia ou lia alguma coisa, eu procurava aplicar aquilo, porque senão eu ia esquecer. E foi assim então que eu comecei as minhas práticas de fato. Então, lembrando, lá atrás eu participei de um grupo e tinham práticas, mas não eram práticas que vinham de mim, no meu coração. Eu só estava ali, o grupo fazia e eu estava fazendo. Depois, com essas muitas leituras, foi quando eu realmente comecei a me conhecer, a me observar, a me trabalhar, a buscar ser melhor. Antes eu só estava indo no embalo. Depois foi que eu falei, agora é para valer, agora vai. E aí então, foi quando eu comecei a mergulhar, fazer esse mergulho mais profundo em mim. Mas uma coisa que hoje eu identifico como uma característica minha é que eu faço umas misturas bem bacanas. Eu não sou boa de cozinha, não sou boa. Não vou usar uma palavra negativa. Não é o meu lugar de conforto, não é cozinhar. Então, minha alquimia não acontece na cozinha. Mas em compensação, eu já me descobri fazendo essa alquimia de conhecimentos, essa alquimia de práticas e a alquimia da linguagem, a alquimia das palavras. Eu acho que eu combino bem uma informação com outra, uma coisa com outra e funciona. E é isso que eu quero partilhar um pouquinho com vocês. E desconstruir essa ideia, não vou dizer que é todo mundo que tem isso,
Mas há uma certa crença no meio esotérico, místico, de que certas coisas têm que acontecer. Por exemplo, para meditar você tem que sentar de tal forma, né? Tem que estar com a posição assim ou assado. Tem que ter um incenso, tem que ter uma vela, essas coisas assim. Primeiro quero dizer, eu uso essas coisas. Eu uso incenso, minha velinha tá aqui acesa. Tô com 2 velas acesas aqui. Uma na cor rosa, uma na cor verde. Ambas as cores são do chakra cardíaco. E não foi uma coisa pensada, foi uma coisa sentida. Eu senti de acender essas cores aí. Mas não é que tem que, sabe? É assim, é intuição, acontece. Então vamos já começar a tirar essa ideia de que a prática de conexão com a espiritualidade tem que ter um ritual. Não tem que ter ritual nenhum. Já vou assim dizer uma das minhas práticas, que é algo extremamente simples. Eu acordo, olho pro teto, às vezes beijo minha cama e agradeço, porque meu colchão eu acho incrível. Me dá um sono muito gostoso, então assim, eu agradeço o meu colchão, agradeço o meu travesseiro ali, o que me enrola, os lençóis ou cobertores, enfim. Faço esse agradecimento. E depois, eu simplesmente, ainda deitada, conecto com a minha centelha, ou o que a gente chama também de eu sou. Não sei se vocês conhecem essa expressão. É um mantra que foi ensinado por Jesus, mas a forma como ele foi difundido pelas religiões está um pouco desvirtuado, pelo menos dos estudos que fiz e no que hoje acredito. Então, o eu sou é o nome da nossa centelha divina, digamos assim, é a forma como a gente se conecta com o divino que nós somos, que está em nós e nós estamos nesse divino. O nosso Deus Criador é esse fio por onde a gente vem. Existe esse sol, digamos, luminoso, divino, que é o eu sou, e a gente é um raio desse sol que veio viver a experiência aqui. Então nós temos o nosso Deus Criador, que é o eu sou. É uma forma de conexão. Mas se você sentir à vontade, chame de centelha ou, sei lá, outro nome que você entenda. Se tem dificuldade ainda, vai para o nome Deus e tá tudo certo. Eu evito, não é que eu não fale, mas eu tenho evitado muito usar a palavra Deus pela banalização com que se usa hoje em dia, né? A gente até fala, né? Meu Deus, o que foi que aconteceu, não sei o que lá, com um nome assim, sem dar a devida importância a este sagrado. Então eu evito, mas eu uso, só para vocês entenderem. Então ainda deitada, eu tô deitada, abro os olhos ou às vezes não e já me conecto com a centelha divina e já começa às vezes ali o meu diálogo. Se eu tô cansada, se eu ainda tô com um pouco de sono, se eu ainda tô com preguiça, eu me permito ter essa intimidade com o meu sagrado, com o divino que habita em mim. Então não é aquela formalidade porque eu tenho que usar tal linguagem, porque eu tenho que estar ajoelhada, porque eu tenho que estar sentada. Não, eu deitada ainda. É como eu me conecto. E quando levanto, já agradecendo pela condição, pela possibilidade de o meu corpo físico poder ficar em pé, de levantar, então eu já estou ali em agradecimento por essa possibilidade. Então, às vezes, muitas das vezes, né? Hoje em dia, quase que diariamente, eu diria a vocês, eu tenho um cantinho assim, um banquinho de madeira que eu tenho no meu quarto mesmo. Botei uma espumazinha, uma almofada fininha e ali sento, porque ele é mais baixinho, as cadeiras, essas cadeiras aqui que eu tô, a gente fica muito alto, então às vezes cansa mais as pernas. Então às vezes eu vou sentar ali e vou ler alguma coisa no âmbito da espiritualidade mesmo, ou vou fazer algumas orações, ou vou fazer uma das práticas meditativas que eu vou partilhar aqui com vocês. Enfim, às vezes eu vou para esse cantinho, às vezes não. Às vezes eu não tenho tempo de ir para o cantinho, ou às vezes é porque eu não tô afim. Então, para a gente desfazer a ideia de que tem que ter certos protocolos, certos rituais, que tem que acender a vela, não. O que eu quero dizer é assim, na simplicidade. A conexão primeiro começa no coração e depois então é que a gente faz qualquer outra coisa. A vela ajuda, sim.
A chama é muito importante para favorecer a irradiação energética para a gente expandir mais. O incenso é bom se for de qualidade, tá? Porque tem incensos que vão prejudicar a saúde da gente, irritar a narina e tudo mais. Os cheiros agradáveis fazem parte do processo de elevar a vibração do ambiente. É para isso, para elevar ainda mais. Mas não necessariamente tem que ter. É esse o ponto que eu queria trazer. E aí, partilhando uma das práticas, eu disse a vocês que a minha alquimia é misturar um bocado de coisa. Então, como eu vou lendo, eu vou ouvindo, eu vou, assistindo coisas, eu não sei se para esses assuntos parece que minha memória funciona melhor. Então, algumas coisas eu simplesmente consigo reter mesmo. E lembro de um negócio que eu vi sei lá quanto tempo atrás. Assuntos mais bobinhos e mais simples assim, que é para eu lembrar, minha memória é horrível. Os amigos, amigas sabem, quem convive comigo sabe. Mas para essas coisas, não sei como, minha memória assim, ó, eu já vi isso em tal lugar, assim, enfim. Então, vou partilhar para vocês uma das práticas. Eu estava até olhando aqui no meu caderninho, porque algumas eu registro. E estava até com vontade. Engraçado que quando eu registrei, essa é desse ano. Foi de 21 de março. Mas eu tenho vários caderninhos, cada ano praticamente tem um. E tenho práticas de tempos atrás, que às vezes eu registro, às vezes não. Às vezes eu cato o ouvido de uma amiga mais próxima e relato a experiência como foi, o que de fato aconteceu ali. Eu falei, olha, eu preciso partilhar com alguém. Antes eu tinha essa necessidade, hoje já não tanto. Hoje já, sabe, comigo mesmo eu processo tudo que aconteceu ali, que antes eu ficava eufórica. Gente, muita coisa acontece. É assim, falar hoje parece até quem não vivencia vai ficar assim, será? Porque eu já estive nesse lugar da dúvida, né? Então hoje quando eu relato coisas que aconteceram, quem não convive comigo vai ficar, essa criatura tá viajando. Mas enfim, então eu vou partilhar uma prática que eu coloquei aqui o nome prosperidade financeira. Sim, e eu estava falando que eu vou registrando porque eu tinha o desejo de partilhar em algum momento. Eu nunca tinha pensado sequer que um dia eu estaria ao vivo falando sobre essas coisas. Mas eu venho registrando. E hoje chegou assim, falei, tá, é para eu partilhar isso aqui, né? Deixa eu procurar aqui alguma. E trouxe essa. O que foi que aconteceu? No início do ano, eu estava refletindo alguns projetos meus que eu tinha desenvolvido e que eu sei do potencial que eles têm, mas que eles não estavam ganhando a força que deveriam ganhar. Então eu falei, peraí, alguma coisa está emperrada aqui. Eu estou fazendo o que dizem que é para fazer, né? Tudo ali, cumprindo todos os protocolos, mas ainda não está expandindo. Então a primeira reflexão que eu fiz foi, algo em mim está emperrando o projeto. Então deixa eu entender o que é. Então esse já é um ponto que eu chamo a atenção de vocês. O mundo externo é apenas espelho para o nosso mundo interno. Então se coisas não estão harmônicas, não estão fluindo, não estão acontecendo ou estão acontecendo de forma agressiva, que não estão nos favorecendo, não estão nos deixando bem, não joguem a culpa, porque fulano fez isso, porque tal trabalho é ruim, porque isso, porque aquilo. Sempre perguntam o que dentro reflete aquilo que está acontecendo fora. Então é um primeiro passo, que foi o que eu fiz. Falei, o que está acontecendo em mim, dentro de mim, que não está permitindo esse projeto fluir. Então já é um outro item da prática. E aí eu fui então para o meu banquinho lá no quarto. Falei, é hora de ir para o meu banquinho mágico. De sentar ali e vivenciar o processo. Então eu já fui com a intenção de fazer esse questionamento. O que em mim? Por que eu chamei o título da nossa live hoje de autocura e conexão espiritual? Porque é uma coisa só. Quando a gente se propõe a fazer os nossos trabalhos internos, as nossas curas internas, isso já é um trabalho espiritual também que a gente está fazendo.
mesmo que a gente nem tenha consciência, que a gente não esteja nem interessado na espiritualidade, como muita gente. Não precisa. O que precisa é, você quer se melhorar e quer curar essas dores que você traz, saiba que você já está trabalhando a sua espiritualidade. Porque todo o trabalho de cura é para a gente encontrar quem? A nós mesmos, o eu divino que nos habita. Então, se a gente está limpando as dores, a gente está abrindo o caminho para chegar no nosso eu divino. Voltemos à prática. Então, eu fiz a pergunta, né? Questionei em mim. O que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa realidade aconteça? Seja ela qual for, que vocês podem botar as suas perguntas, né? O que em mim? Então, lá vou eu fazer a pergunta para dentro. Não é fora, é dentro. Só que para fazer essa pergunta, eu sempre me coloco também, eu não me proponho a fazer trabalhos de curas emocionais sem estar ancorada pela espiritualidade. Assim como eu disse a vocês, que no começo, antes de começar a live, eu sintonizei, fiz minhas orações e chamei a turma. Para quem já vem me acompanhando aqui, sabe que o chefe da minha turma é Jesus. Miguel e Jesus, que são duas figuras quase que as mesmas, mas eu não vou entrar nisso. Então, chamo Jesus, chamo Mãe Maria, chamo Arcanjo Miguel, chamo todos os arcanjos das chamas sagradas, chamo os mestres ascensos, chamo os meus mentores e guias, os meus anjos e chamo todo mundo. Por que que eu os chamo? Porque a gente precisa ter a consciência de que estamos aqui nesse plano físico, mas que existe também o outro plano, o plano de lá onde a turma está, ou acima, né? Existem dimensões. Então, a gente está na dimensão da matéria e tem as dimensões sutis. E nós, tomem consciência disso, não esqueçam, nós sofremos ataques energéticos. Quanto mais luz a gente emana, mais a gente vai ser atacado. Então, isso é importante. Não façam nenhum tipo de trabalho meditativo, por mais simples que seja, sem chamar aqueles que vocês acreditam. Acredita em quem? Na figura de Jesus? Chama. Acredita na figura de algum orixá? Chama. Enfim, os mentores de vocês. Acreditou nesses mentores? Chamem, convoquem a proteção. Cria um campo de proteção antes de qualquer trabalho que vocês forem fazer. É muito importante isso. Então, por isso que eu disse, não existe esse trabalho de autocura sem a conexão espiritual. É tudo casadinho ali. Então, eu fiz a minha pergunta, busquei, para compreender o que estava acontecendo em minha volta, eu fui buscar internamente. Para fazer o mergulho interno, me protegi. Convoquei, né, a espiritualidade para criar um campo de proteção. E dali, então, fui fazer as outras etapas, digamos assim, do processo. Um primeiro momento. Neste dia, eu estava um pouco agitada. Então, eu fui fazer um trabalho de respiração. Então, não é sempre que eu faço. Mas eu senti que a mente estava meio agitadinha, então vamos para a respiração. E aí existem várias práticas. Muitas das vezes a minha prática é a mais óbvia e simples. É simplesmente respirar conforme o corpo queira. Só que de forma lenta. Então eu trabalho muito a respiração mais lenta possível. Às vezes eu faço algumas práticas do tipo 4-4 ou 6-3. Vou explicar o que é. O 4-4, inalar em 4 tempos, aí a gente vai contando mentalmente. Para a respiração, fica ali paradinha, 4 tempos. Depois começa a exalar 4 tempos, para de novo e depois inala, para, exala, para. Isso contando 4 tempos. Algumas pessoas têm dificuldade e aí é que é bom fazer mesmo, porque já te ajuda a entrar em estado meditativo, porque você se concentra na contagem e na respiração. Então você vai para o estado de presença e a mente não fica divagando muito, se você faz a contagem. O 6-3 é o mesmo processo, só que a inalação em 6 tempos,
para em 3, exala em 6, para 3. Então, por isso que é 6, 3. E aí fez um tempo, não pode ficar muito tempo que vai ficar tonto, né? Que vai oxigenar demais o cérebro, mas é só mesmo para a mente dar uma acalmada. Acalmou a mente e aí algumas atividades assim específicas. Eu vou dizer a que eu fiz nesse dia, né? Então, repassando, fiz a pergunta, fui para o meu cantinho específico, que vocês podem fazer até deitados, né? Criei o campo de proteção e aí acalmei a mente com a respiração, fiz uma prática de respiração e então pedi à espiritualidade que me ajudasse a acessar as informações que eu precisava. Neste caso, eu fui conversar com o meu subconsciente ou inconsciente. Eu já disse a vocês que eu nunca sei qual a diferença, então para mim é tudo uma coisa só. Então vamos dizer assim, eu fui conversar com o meu subconsciente para saber dentro de mim o que estava fazendo a minha prosperidade financeira não estar do jeito que eu estava desejando, que inclusive que eu estava trabalhando para ter o resultado. E aí, na conversa comigo, o que eu faço? A conversa com o coração. E aí eu falo do coração físico, para a gente ter um elemento físico mais palpável para a gente se concentrar. Então eu pedi licença ao meu coração e que através do meu coração eu pudesse acessar o meu subconsciente. E perguntei ao meu subconsciente se amorosamente ele me permitiria acesso à informação que eu precisava. Vamos fazer aqui um parêntese para falar sobre isso. A figura que nós somos, que vivenciamos as coisas todas, que a gente chama de ego, e às vezes fica querendo eliminar, massacrar o ego, na realidade é o elemento da nossa consciência, da nossa mente, que nos protege das coisas da vida. Então a gente passou por certas situações dolorosas e cria mecanismo de defesa. Então o que a gente chama de autossabotagem é na realidade um mecanismo de defesa. As feridas que a gente vivenciou, a gente não quer ficar vivenciando aquilo. Então a gente cria uma capa, uma proteção, a gente não quer ver aquilo. É o nosso sistema de defesa. E aí fica guardado lá no subconsciente. E não fica expresso, não fica disponível. A gente não sabe que ele está ali. Então a gente está vivendo, reagindo, sentindo a partir desses esquemas subconscientes, mas a gente não sabe. Então a gente pede acesso a esse espaço da nossa supramente, né? Uma mente mais elevada, e para enxergar o que é que está acontecendo. Se você for de cara assim, vou aqui agora acessar, não vai sair nada, não adianta. Então lembra que primeiro eu pedi o auxílio da espiritualidade e a proteção para eu não sofrer ataques energéticos durante esse mergulho. Então tá eu lá, perguntei, a pergunta era sobre questão da prosperidade financeira. O que me foi revelado não tinha nada a ver com prosperidade financeira. Tinha a ver com ainda processos de autoestima que estavam lá, sabe? Escondidinhos ali e ligados à espiritualidade. Olha o detalhe. Eu venho esse tempo todo trabalhando, né, limpando, e o que apareceu é que eu ainda estava trazendo certas inseguranças em relação à minha conexão espiritual. Eu ainda estava duvidando do potencial que eu trazia. E por eu estar duvidando de mim, isso emperrava o que estava em volta, no meu entorno, e especificamente o tema que eu trouxe. Então isso me foi revelado, me foi trazido de que forma? O meu processo não sei se eu chamo de mediúnico ou paranormal, vou chamar aqui de mediúnico, que é o termo mais conhecido. O meu processo mediúnico, já falei aqui para vocês, eu não vejo, não aparece na minha tela mental as coisas, normalmente não, às vezes aparece. Eu não ouço, é um ouvir, digamos assim, interno, vem em forma de pensamento, que aí eu tenho que discernir se o pensamento é meu ou do processo que eu estou vivenciando ali.
Como eu estava totalmente mergulhada naquilo ali e não estava pensando assim em nada específico, e o que veio foi de uma forma que eu falei, bom, não tem como isso ser meu, assim, a consciência do ego. É meu do subconsciente, da forma como foi expressa, porque vieram alguns pensamentos, vieram alguns flashes de situações que foram clareando para mim. Aí o que é que eu fiz? Eu já estava com papel e caneta na mão. Quando eu vou fazer essas práticas, eu sempre estou com papel e caneta na mão. Eu não fico confiando de que a coisa vai vir sim, simplesmente. Então isso veio, eu estava de olhos fechados, recebi, digamos, as informações e fui apenas registrando, sem fazer interpretações, sem fazer julgamentos, sem fazer nada. Só deixei vir. Eu pedi, lembra? Pedi acesso ao meu subconsciente. Pedi ao meu subconsciente que me revelasse qual era o problema naquele ponto ali, naquele assunto. E ele me revelou. Eu anotei. Depois que eu anotei, aí eu fui reler e pedi à espiritualidade mais uma vez que me auxiliasse na interpretação, que eu tivesse clareza do que era aquilo. Aí então as interpretações começaram a vir. Depois que eu entendi, digamos assim, qual era o ponto que estava preso, aí eu fui fazer uma outra etapa, que é trabalhar com as chamas sagradas, os raios sagrados. Eu sempre falo aqui dos 7 raios sagrados, ou as 7 chamas sagradas, que são chamas que vêm do coração de Deus e que tem, digamos assim, tem os regentes das chamas, que são arcanjos e mestres ascensos. E cada chama tem a sua qualidade. Então, por isso que é importante conhecer a qualidade de cada chama. Eu vou falar da chama que eu trabalhei no dia, que é a chama violeta. É a mais conhecida, eu acho até. A violeta é a azul. A chama violeta é a chamada chama da transmutação, da transformação, ela tira o elemento sombra e transforma em luz. Então, depois que eu identifiquei qual era o ponto em mim que estava ali, ou o nozinho que estava emperrado, vamos trabalhar a chama violeta. Aí chamei, invoquei a chama violeta. Como eu sei qual é o mestre que trabalha com a chama, o convidei para me auxiliar, que é mestre Saint Germain. E sei qual é o arcanjo, que é arcanjo Zadkiel. Os chamei e me irradiei essa situação, irradiei tudo que veio como lembrança relativo ao assunto ali, o que foi vindo na memória. Eu me sintonizei com a chama violeta, fiquei um tempinho vibrando ali a chama violeta, depois para dar um reforço. Aí eu chamei uma outra chama, que é a chama da cura mesmo, que é a chama verde. Então a chama violeta transmuta e a chama verde faz a cura mais profunda. Então, invoquei a chama verde, Arcanjo Rafael, Mãe Maria dessa chama, tá? Ela é a chama gêmea de Arcanjo Rafael. Então, chamei o Arcanjo Rafael, chamei o Mestre Hilarion e aí trabalhei também esses aspectos. E depois disso, eu simplesmente me mantive ali serena e acolhendo o que estava acontecendo, sem sair na pressa. Então, a gente não faz uma prática dessa e já sai no agito, já sai se sacudindo, porque o campo energético precisa estar assentado. Eu não saberia nem explicar assim, talvez. O éter que a gente produz ali, o campo energético que a gente produz ali, ele requer movimentos lentos, sutis, leves, sem agitos, para que a coisa possa ser ancorada, digamos assim. Então, terminei tudo, agradeci a todos os seres de luz que me assistiram, agradeci ao meu subconsciente por me revelar a verdade sobre mim e agradeci a mim mesma por me permitir fazer aquela prática. Então, observe que são percursos. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu não me lembro se eu fiz nessa, mas eu faço em outros momentos meditativos, que era até para procurar o link para disponibilizar para vocês. Eu faço isso, sei lá como, que eu nem saberia botar aqui ao final da live. Eu não sou muito boa nisso. Mas recomendo que vocês procurem aí na internet
aí aqui na internet. Pirâmide de quinta dimensão de Arcanjo Miguel. É uma canalização de Ronan. Eu não me lembro o sobrenome, mas é fácil de achar, porque Ronan é uma das canalizadoras só de Arcanjo Miguel. Ela também se coloca até como uma escriba sagrada. Eu posso procurar depois e disponibilizar para vocês de alguma forma. O que é essa pirâmide de quinta dimensão? É a gente criar mentalmente a nossa pirâmide de quinta dimensão. E eu normalmente, quando vou tomar decisões muito sérias, eu primeiro mentalizo minha pirâmide. Uma pirâmide como uma pirâmide do Egito mesmo. E aí o tamanho vocês se permitam criar, dar extensão, as cores. Ela tem um cristal de 2 pontas, aquele cristalzão. O cristal fica pendurado assim. Isso tudo mental, tá? No topo da pirâmide, e a partir do cristal, as 7 chamas, as 7 cores do arco-íris. Vocês imaginem ali um arco-íris descendo. Então vocês podem estar nesta pirâmide, recebendo essas chamas, recebendo as cores do arco-íris e pedindo clareza sobre alguma situação, pedindo auxílio para tomar decisões, resolvendo conflitos. Eu já fiz demais isso. Como é que... Só um rapidinho, não vou entrar com detalhes nessa prática, mas assim, tem alguma situação conflituosa com alguém ou alguma coisa pendente para resolver que depende eu falar com a pessoa. Então, eu vou para minha pirâmide, mentalizo minha pirâmide, mentalizo lá o cristal e as chamas descendo, e numa mesa de cristal transparente mesmo, redonda, eu vou para esse espaço, chamo o meu eu superior, convido a pessoa com quem eu preciso resolver a situação e o eu superior da pessoa. E ali eu peço essa sintonização para que as coisas venham da forma mais harmônica, amorosa e clara, para que seja resolvida tal situação. E ali eu irradio a mim e a pessoa envolvida. Então a gente, quando lança a luz para a situação e para as pessoas envolvidas, a gente desfaz a energia do conflito, da dificuldade, de emperrar coisas. Ali a gente dissolve. Então eu diria a vocês que uma outra prática assim incrivelmente poderosa é essa de criar a pirâmide de quinta dimensão. É uma pirâmide de luz que você visualiza. As pessoas que têm dificuldade de visualizar, transforma em pensamento. Vai, sei lá, na internet, olha uma pirâmide. Então vai dizer assim, olha, é a imagem disso aqui que eu quero. Vai e olha alguma luz, alguma cor, alguma coisa, é a imagem disso aqui que eu quero. Intenciona. Todo o processo, seja ele qual for, seja qual prática for, a grande magia, não vou dizer mágica, vou fazer uma diferença aí. A grande magia está na intenção pelo coração. Então, tudo que a gente intenciona pelo nosso coração já é real, já é verdade, já é possível. Então, toda a magia que a gente constrói é pelo coração. Por que eu falei uma diferença entre magia e mágica? A mágica dá aquela sensação de que a coisa assim é meio banal, meio aleatória. É um pó de pirlim-pim-pim, como Emília lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, ou como os mágicos que tiram da cartola e tudo está resolvido. Não é. O processo é sempre de trabalho. A gente trabalha aqui nesse plano e os nossos mentores espirituais também trabalham. Não é só assim, piscaram e está resolvido, não. Eles também trabalham e trabalham muito no plano de lá. Então as coisas são construídas lentamente, paulatinamente, conforme a nossa caminhada. Elas não vão acontecer assim, aleatoriamente e pronto, está resolvido. Por exemplo, essa situação, né, que eu pedi para trabalhar em mim. Não significa que eu só vou fazer uma vez e que vai estar resolvido e tá pronto, acabou ali. Significa que eu limpei uma camada e que eu vou ficar atenta a outras manifestações, a outros riscos, tendências. Então,
a gente vai fazendo um trabalho que é contínuo. Não é assim, fiz uma vez e o problema está resolvido e eu não preciso fazer mais. A gente limpou só uma camadinha muito fina e ela é sempre muito profunda, então sempre requer a vigilância, a observação, esse autocuidado, as práticas contínuas, esse fazer contínuo, não é uma única vez e pronto. Como eu disse a vocês, né? Há 10 anos, pelo menos, eu estou numa dedicação intensa a todo esse processo. Intensa mesmo, diariamente, e o dia inteiro, todo dia, porque eu sempre procuro estar conectado em cada coisa que faço. Numa água que bebo aqui agora, eu entendo que eu estou conectada com a minha centelha. Numa casa que eu varro, qualquer coisa, eu faço sempre com essa intenção de estar conectada. Então é um trabalho, é uma construção, é um processo, é observação, é mesmo um caminhar. Não existe assim esse ponto final. Então é isso. Por isso que eu gosto de distinguir a magia da intenção da mágica de pronto, tá resolvido. Então lembra sempre, a magia está na intenção. E o como vai acontecer, só deixa fluir. Talvez vocês vão pegar toda essa sequência que eu disse aqui, engavetar e dizer assim, olha, só tô aqui. Espiritualidade me auxilia. E aí vocês vão criar outros caminhos, não sei. Creio que eu vou ter outros momentos trazendo mais práticas também sobre esse processo de autocura e conexão. Mas eu já digo de antemão, deixa fluir, deixa a intuição, deixa acontecer e busca conhecimento, né? Busca também aprofundar, não ficar só na capilaridade, na superficialidade. É preciso sempre buscar conhecimento. A gente só expande a consciência buscando conhecimento. Então era isso que eu queria partilhar com vocês, um pouquinho da minha trajetória, um pouco das minhas alquimias, as misturas de práticas, de conhecimentos, de vir aqui, vir ali junto e tem dado muito certo. Então recomendo que mergulhem e deixem a intuição falar por vocês e com vocês. É isso. Um beijo no coração. Gratidão pela oportunidade de estar aqui servindo ao amor através de palavras. Gratidão a vocês, gratidão à espiritualidade que me assiste, gratidão à minha centelha que me trouxe até aqui. Beijo, até a próxima quarta. E bom São João para quem vai curtir. Tchau, tchau.